Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, feriado, que nós possamos celebrar com alegria e fé os louvores devidos ao Senhor nosso Deus. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 6, versículo 1 a 11. Sabedoria, capítulo 6, versículo 1 a 11. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendeis a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Então, a primeira leitura fala pra gente, que nós devemos escutar, para escutar sempre a Deus, e sempre aprender com Ele, que nós possamos sempre fazer a vontade dEle e que nós possamos sempre pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, porque Ele sempre está conosco, Ele nos perdoa, Ele quer salvar a todos, Ele quer que todos sejam salvos. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus na nossa vida, que nós possamos sempre escutar as suas palavras. Que nós possamos sempre escutar as suas palavras. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio da Samária e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, essa leitura de hoje, a leitura do Evangelho hoje, alerta que Jesus está indo a caminho de Jerusalém, na última fase de sua grande viagem que o levará à cruz. Nessa última fase, insiste-se nos motivos da vinda de Jesus ao mundo: salvar a todos, mostrando suas ações salvíficas em favor dos mais vulneráveis, viúvas, crianças, cegos, os quais são representados na passagem de hoje pelos 10 leprosos. Os leprosos, que se aproximaram de Jesus, pedem a ele que deles tivesse compaixão. Jesus envia-os aos sacerdotes para que atestassem a cura, cumprindo o prescrito pela lei. Então, ele se põe a caminho e a cura acontece. 10 curados, apenas um agradecido, um samaritano, Este voltou para agradecer ao Senhor. Então, o retorno do homem curado recorda a atitude dos pastores depois do anúncio angélico e da visita ao menino Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 20. Voltar para agradecer e glorificar a Deus é o comportamento mais digno diante da salvação oferecida aos seres humanos por meio de Jesus Cristo. Então, o fato de ser um samaritano,
um estrangeiro, revela que a salvação de Deus não conhece fronteiras, nem contendas humanas. Então, Jesus veio para salvar a todos. Como eu falei na primeira leitura, ele quer salvar a todos. Então, que nós realmente possamos sempre ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.